Olá, colegas, boa noite. Aqui é a Marília e esse vídeo é especialmente para vocês, meus colegas queridos do Justino Quintana. Então, assim, colegas, estou também iniciando nessa experiência de gravar vídeos, né? Então, me perdoem qualquer falha. Então, vamos fazer um primeiro acesso ao Google Classroom pelo computador? Então, o que eu vou fazer? Eu entrei na página do Google, certo? Que é a página do Google. Então, pelo computador, eu tenho a minha conta pessoal lá já salva, né? Então, eu vou lá na minha fotinho, se eu não tiver foto, vai ter o M de Marília. Então, eu vou clicar lá e vou colocar aqui em adicionar outra conta, tá? Aí vão aparecer esses dados aqui, tá? Ele sugeriu o meu e-mail, eu vou deletar aqui, apagar, e vou digitar o meu e-mail educar. Que é Marília, hífen, geralmente de todos é um padrão assim, né? S de Santos Araújo, tudo junto daí, né? A gente não coloca acento, @educar, a gente não vai botar Gmail, é do Gmail, mas nós não vamos colocar que o nosso domínio é educar.rs.gov.br, tá? Depois nós vamos para a próxima que vai pedir a nossa senha. Eu, como não tinha entrado ainda, esse é o computador do meu marido, essa sugestão de senha não cabe. Então, na verdade, ele tinha me sugerido a senha do meu outro e-mail, né? Então, eu vou apagar, vou colocar a senha do meu e-mail educar. Ok. Próxima. Muito bem. Então, ele pergunta se eu quero salva-senha, tá? Que aí, quando eu for entrar por esse e-mail uma próxima vez, eu posso salvar. Então, eu tô entrando aqui no e-mail no computador do meu marido para eu começar a fazer do zero para vocês verem como acontece, tá? Eu vou salvar porque eu acho mais prático. Então, aqui, ó, viram a minha conta Educar? Viram que eu coloquei só o mouse ali em cima do M, já apareceu o meu endereço de e-mail. Então, eu tô confirmando que essa é minha conta Educar e não minha conta pessoal do Google, que é aquela inicial que apareceu no início do vídeo, tá bom? E ela também não tem foto ainda, ela tem só o M. Aqui, onde tem esses 9 pontinhos, diz Google Apps de aplicativos, né? Os apps, vamos clicar aqui até achar o Google Sala de Aula, tá? Então, isso é no computador. Lembrando, a gente não precisa baixar nenhum aplicativo. A gente só precisa acessar o Google, colocar os dados da nossa conta e aí a gente vai ver todos os aplicativos voltados para nós, tá? Então, aqui, continuar. Apareceram todas as minhas turmas, certo? Temos muito o que explorar. Temos aqui uma sala de letramento digital, sala dos professores, coordenação pedagógica. Minha intenção é não dar muitas informações hoje, então nós vamos para um exemplo de como a gente poderia adotar a sugestão da Sônia e colocar uma atividade, a mesma que a gente enviou pelo WhatsApp essa semana, para a gente poder explorar esse ambiente, tá? Então, eu vou entrar numa sala de aula aqui, do sexto azul, tá? Aí, aqui ele já me deu sugestão, ó. Ele tá vendo que é a primeira vez que eu tô entrando aqui, por esse navegador aqui do computador do meu marido. Então, ele tá me sugerindo que eu crie avisos, né? Então, aqui ele vai me dar algumas sugestões do que eu posso fazer, ó, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Que nós temos algumas abas aqui, ó, mural, atividades, pessoas, notas, tá? E nós vamos aqui em mural, outro vídeo eu gravo pra gente ver um pouco de atividades que tem mais assunto aqui dentro. Então, isso que a Sônia sugeriu, vocês podem colocar aqui em atividades, mas eu vou sugerir hoje para usar o mural, tá? Então, compartilhe com a sua turma, vocês podem colocar aqui, tá?
Aqui também tá me avisando, ele vai dando umas dicas, né? Quando é as primeiras vezes que a gente entra. Ok. Então, eu vou colocar, por exemplo, olá. E aí eu posso colocar o que eu quero dizer para os meus alunos. Arrumo letra maiúscula, tudo direitinho aqui, só um exemplo, tá? Aqui, todos os alunos, já tá automaticamente marcado para todos os alunos, mas se eu quisesse postar só para algum, eu poderia. Então, aqui não tem necessidade da gente mexer por enquanto, tá? E aqui também eu posso alternar entre as minhas turmas, tá? Mas eu escolhi a do Sexto Azul como exemplo. Então, além da mensagem, eu posso adicionar um documento. No caso, poderia ser esse documento que eu enviei pelo WhatsApp, que são as atividades programadas para essa semana. Então, eu posso inserir esse arquivo do Google Drive, caso ele esteja lá no meu Google Drive. Lembrando que tem que ser no Google Drive do domínio do CAR, tá? Não pode ser do Google Drive lá do meu e-mail pessoal. Acredito que não seja possível, tá? Só tô alertando porque vai que alguém queira inserir algum documento do seu Google Drive pessoal e não consiga, provavelmente é por isso, tá? Um link da internet, um arquivo do meu computador, um link do YouTube, tá? Um vídeo do YouTube. Então, aqui, se eu quiser, eu geralmente mando arquivos para os meus alunos, né? Eu clicaria ali, clicaria em selecionar arquivos do seu dispositivo, e aí ele vai abrir a pasta, eu vou procurar lá onde que está a pasta, certo? Né, nos documentos, enfim, vou achar minha pastinha, vou selecionar o documento, né? Por exemplo, aí se eu colocar em abrir, e aí ele vai abrir lá. Eu não vou abrir esse porque é só como um exemplo, tá? E aí, depois eu posso, olhem ali, ó, postar direto, mas eu tenho outras opções. Eu posso programar essa postagem. Eu trabalho muito na madrugada, por exemplo, então essa opção serviria para mim, para eu programar para aparecer no outro dia às 8 da manhã, né? Ou aparecer no outro dia às 13 horas da tarde, ou 13h20. Então, aqui, programar aviso, o dia a gente escolhe aqui por um calendário, né? E o horário, tá? Saí dali sem querer. E o horário, tá? Que aí a gente digita qual horário que a gente quer e põe programar. Eu vou cancelar porque eu tô só mostrando para vocês. Não pretendo publicar esse aqui. E posso salvar rascunho para eu finalizar ele noutra hora, né? Não terminei a mensagem, não adicionei todos os arquivos que eu queria, tá? E aí, no momento que eu incluir aqui, que eu postar, os alunos podem comentar abaixo, porque é mural, certo? Eles não vão poder postar fotos aqui, acredito que não, eu testei no Classroom da minha filha. No mural não dá para eles postarem fotos, o registro das atividades. Mas quando vocês postarem atividades, eles vão poder dar o retorno aqui, tá? Enfim, se vocês abrirem a aba atividades, eu vou descartar as alterações do mural, que era só para exemplo, tá? Aí vocês vão ver que vocês têm opções, né, de atividades, tá? Que vocês podem postar. Aí vocês vão aqui em criar, e aí vocês podem colocar material, tá? E aí vocês vão adicionar aqui, ó, colocar um título, colocar descrição e adicionar o material. Aí vai abrir as mesmas opções, o Google Drive, link, arquivo, YouTube, tá? E aí vocês vão colocar aqui os outros detalhes e criar, tá? E aí vocês podem aqui postar, mesma coisa, programar, salvar rascunho, descartar rascunho, eu vou descartar agora, tá bom? Vocês viram que eu falei da atividade rapidamente, tá? Que é pra gente explorar mais num próximo vídeo, tá bom? Então, fica a minha sugestão para vocês postarem no mural, atividade de vocês, ou aqui nas atividades, criar material. Aí, aqui, os alunos podem colocar o retorno para vocês dentro do próprio Google Classroom, ok? Obrigada, gente!